Questão de concurso número 27, IFSP, edital 233/2015. Determinar a equação do plano tangente à superfície x² yz mais 3y² igual a 2xz² mais 6e no ponto -1, 1, 1. Letra A, 6x menos 11y menos 14z mais 2 igual a 0. Letra B, 3x mais 7y mais 12z mais 1 igual a 0. Letra C, x menos 5y mais 5z mais 2 igual a 0. Letra D, x mais 5y mais 5z menos 2 igual a 0. E letra E, 4x menos 7y mais z mais 10 igual a 0. Vamos recordar aí o que é determinar a equação de um plano tangente a uma superfície? É um conceito que envolve geometria analítica, né? uma convergência de geometria analítica e cálculo. Lembra que uma superfície ela pode ser representada dessa forma. Uma superfície no R3, e nós vamos ter um plano tangente, consequentemente um ponto de tangência. Imagine um ponto aí dessa superfície, vamos chamar esse ponto aí do ponto P1, e por esse ponto nós vamos ter um plano tangente a essa superfície. Ou seja, um plano que toca essa superfície exatamente nesse ponto. Lembra que essa superfície ela é dada na forma z igual a f dxy, ou nós podemos igualar a zero, né? Fazer z menos f dxy igual a zero e transformá-la numa equação do tipo f dxyz igual a zero. Ou seja, que é exatamente o que nós temos aqui, né? Determinar a equação do plano tangente à superfície, x² yz mais 3y² menos 2xz² menos 6e igual a zero, se nós igualarmos a zero. É uma função do tipo f dxyz igual a zero. Passando um plano tocando essa superfície no ponto P1, nós vamos ter essa situação. Perceba que o plano toca, né? Ele toca a superfície nesse ponto de tangência. O que nós vamos usar para calcular, né? Para calcular a equação desse plano? Nós vamos usar o fato de que o gradiente de uma função f dxyz é normal à sua superfície. Perceba que o gradiente de uma função é um vetor normal, né, perpendicular à superfície naquele ponto. Sendo perpendicular à superfície no ponto de tangência, ele também é perpendicular ao plano tangente, ou seja, aqui nós temos o vetor gradiente da nossa função f dxyz, né, que é a nossa função f dxyz igual a zero. Nós temos um ponto P1, que é o ponto de tangência, que no nosso caso aqui é o menos 1, 1, 1. E um outro ponto P qualquer do plano, nós podemos traçar um outro vetor, que é o vetor U igual a P1P. Perceba que P é um ponto qualquer, x, y, z desse plano. Como o vetor gradiente é perpendicular ao plano, ele é perpendicular a qualquer vetor, né? Então, o vetor gradiente de f dxyz é perpendicular ao vetor U. E é isso que nós vamos usar. Lembra que em produto escalar, né? Se eu fizer o vetor gradiente f dxyz escalar U, como eles são perpendiculares, o ângulo entre eles é 90, né? O ângulo entre eles é de 90 graus, e o produto escalar é igual a zero. Essa formulazinha é a formulazinha que nós vamos usar para achar a equação deste plano tangente. O que é o gradiente de uma função f dxyz? A derivada é um vetor, né? Um vetor perpendicular à superfície no ponto em que ele é calculado, que é a derivada de f em relação a x, i, mais a derivada de f em relação a y, j, mais a derivada de f em relação a z, k. Lembra que são derivadas parciais, você está trabalhando com uma função f de 3 variáveis, f de x, y, z. No nosso caso, a nossa função f de x, y, z é o x² yz mais 3y², igualando a zero, né? 2 menos 2xz² menos 6z. Se nós derivarmos em relação a x, na primeira parcela, a derivada de x² é 2x, então 2xyz. Na segunda parcela, nós não temos x, então é uma constante em relação a x, derivada igual a zero.
Na terceira parcela, a derivada de 2x é 2, então menos 2z². E na quarta parcela, 6z é uma constante em relação a x, nós não temos a variável x, então derivada igual a zero. Derivada parcial de f em relação a y. Na primeira parcela, derivada de y é 1, então x²z. Na segunda parcela, a derivada é 2 vezes 3, 6y. Na terceira e quarta parcelas, nós não temos a variável y, então são constantes em relação a y e a derivada é zero. Derivada parcial de f em relação a z. Na primeira parcela, a derivada de z é 1, então x²y. Segunda parcela, nós não temos z, derivada igual a zero. Terceira parcela, a derivada de z² é 2z, então menos 4x vezes z. E na última parcela, a derivada de 6z é igual a 6. Com isso, nós podemos montar a função que dá os gradientes dessa superfície em qualquer ponto, né? Então, o gradiente de f de x, y, z é 2xyz menos 2z²i, mais x²z mais 6yj, mais x²y menos 4xz menos 6k. Só que nós queremos um ponto em particular, né? Nós queremos esse gradiente do ponto P1, que é o nosso ponto de tangência, que é o x igual a menos 1, y igual a 1 e z igual a 1. Então, vamos calcular aí esse gradiente desse ponto de tangência. Então, para x igual a menos 1, y igual a 1, z igual a 1, basta substituir 2 vezes menos 1 vezes 1 vezes 1, né? Substituindo, nós vamos ter que o gradiente vai ser menos 2i, 1 mais 6j, 1 mais 4 menos 6k. Ou seja, o gradiente vai ser o vetor menos 4i mais 7j menos k. Então, nós já temos aí o nosso vetor gradiente de f no ponto P1, em que x igual a menos 1, y igual a 1 e z igual a 1. Falta achar o vetor P1P, né? O vetor P1P é o vetor P menos P1. Lembra que P é um ponto qualquer do plano, né? x, y, z. E P1 é o nosso ponto de tangência. Então, x, y, z menos, né? O nosso ponto de tangência que é menos 1, 1 e 1. Fazendo as continhas, x menos menos 1, x mais 1, y menos 1, z menos 1. E aí nós podemos calcular, né, a equação do plano tangente, lembrando que este vetor x mais 1, y menos 1, z menos 1, vezes o vetor menos 4i mais 7j menos k, que é o menos 4 mais 7 menos 1, o resultado é igual a zero. Ou seja, nós temos essa continha. Menos 4, 7 e menos 1, são as coordenadas cartesianas de menos 4i mais 7j menos k, vezes x mais 1, y menos 1, z menos 1 igual a zero. Então, menos 4 vezes x mais 1, mais 7 vezes y menos 1, menos 1 vezes z menos 1 igual a zero. Juntando tudo, nós vamos ter menos 4x, mais 7y menos z, menos 10 igual a zero. Multiplicando por menos 1, deixando o x positivo, mais 4x, menos 7y, mais z mais 10 igual a zero. Resposta correta, né? Mais 4x, menos 7y, mais z mais 10 igual a zero. Resposta correta, letra E, que é a resposta dessa questão.